Nós estamos aí no capítulo 3, né? E iniciaremos a leitura no verso 19. Mas antes, é bom lembrar aí, é bom a gente relembrar aí o que a gente veio vendo até hoje. A gente vê que no capítulo 1, né, Paulo faz uma apresentação, né, do seu chamado, do seu ministério. Ele agradece ao Eterno por tê-lo chamado, por tê-lo dado esse trabalho, né, de levar essa boa nova, esse evangelho verdadeiro. E ele dá um destino, né? Tanto é que ele fala, eu estou lendo aqui na Bíblia Judaica Completa, de H. Ster, e ele coloca assim, ó, o destino, no verso 7, para todos aqueles que em Roma são amados por Deus, chamados, separados para ele. Então aqui a gente vê que ele está falando dos judeus, tá? E aí o verso continua, e ele fala, graça a vocês, e shalom da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. E aí ele já dirige também para os ex-gentios. Então, essa congregação em Roma, ela era mista. Ela tinha judeus que criam em Yeshua, né? E tinha também ex-gentios. Essa mistura ali, né, dentro do grupo de judeus que criam em Yeshua ali em Roma, estava gerando alguns problemas ali para os ex-gentios. Alguns dentre esses irmãos judeus que criam em Yeshua, né, eram legalistas ao extremo, como nós vemos aí no decorrer desse capítulo 1 e entrando pelo capítulo 2. Então, legalistas a ponto de cobrarem desses ex-gentios, né, que eles se tornassem judeus, que eles praticassem coisas idênticas às que eles praticavam, as mesmas halahot. Nós falamos sobre isso aí na semana anterior. Nós vamos ver que Paulo, ele traz no capítulo 2, aí, ele vai trazer essa justificação, né, dizendo aqueles que vocês estão dizendo que são da lei, que são judeus, né? E vocês estão afirmando isso, mas vocês desobedecem, vocês descumprem Torá e tal. Então, Paulo foi trazendo essa métrica, explicando isso daí. E a gente vê isso no verso 20 em diante, que ele diz, olha, do capítulo 2, ele diz, instrutor de pessoas, né, ele estava dizendo, ó, vocês são judeus que se orgulham de Deus e tal. Aí no verso 20 ele fala, vocês são instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes, são mestres de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo, pregando não roube, rouba, dizendo não adultere, adultera. A gente vê aqui que Paulo está dirigindo esse conteúdo especificamente para aqueles judeus religiosos, né, aqueles legalistas que estavam trazendo problema para os ex-gentios. Então ele traz esse aperto, vamos dizer assim, né? Ele traz essa condenação para eles, né? E vai explicando. Aí entra no capítulo 3, ele complementando isso daí. E aí vai e traz para os ex-gentios, né, um esclarecimento a respeito desses judeus e deles próprios como gentios. E ele diz, olha, então, que vantagem tem o judeu? Ele faz esse paralelo. Que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? E aí ele joga essas duas perguntas no ar, no seu escrito, e ele mesmo traz a resposta. Ele fala muito em todos os sentidos, em algumas versões, em muitos aspectos, né? E aí ele fala assim, em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Então ele está dizendo, olha, se a gente tem uma escritura, se a gente tem a Torá, se a gente tem os salmos, se a gente tem os profetas, é porque Deus escolheu entregá-las aos judeus. E ele continua dizendo, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Se alguns deles foram infiéis, e daí? Né? Ou seja, a infidelidade de alguns pode gerar a infidelidade de Deus. E é interessante que a gente vê que esses prosélitos, né, que Paulo deixa bem claro ali, né, no capítulo 2, esses prosélitos, eles queriam ser mais santos, vamos dizer assim, mais judeus
do que os próprios judeus verdadeiros que estavam ali na congregação e que não estavam dando trabalho para Paulo, né? Era justamente os prosélitos, e isso acontecia também em outras comunidades. Era justamente os prosélitos que queriam ser mais judeus. A gente vê isso, se eu não me engano, não sei se é em Gálatas ou se é em Colossenses, que ele tem que justificar que ele também era judeu, nascido, circuncidado ao 8º dia e tal. Por quê? Porque esses prosélitos estavam querendo ser, né, querendo aparecer demais e gerando uma série de problemas exatamente por tentar demonstrar uma coisa que não tem a necessidade de demonstrar, né? Sua própria vida, ela prega por si mesma. E as pessoas não estavam compreendendo isso. Então, aqui na continuação, nesse capítulo 2, fala exatamente isso que estava dizendo a respeito do testemunho. O apóstolo Paulo vai falar aqui no verso 24, ele vai fazer um midrash de Isaías 52:5 e Ezequiel 36:20, falando sobre o testemunho deles. Ele vai falar no verso 24, como está escrito no Taná, por causa de vocês, o nome de Deus está blasfemado entre os goim. Ou seja, por causa de vocês, prosélitos, que acham que são melhores do que todo mundo, né? Vêm dentre os gentios, se tornam judeus, querem forçar agora, o nome de Deus é blasfemado entre os goim, porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. E aí ele finaliza. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Ou seja, se ele, sendo incircunciso, obedece aos preceitos da Torá, às instruções da Torá, o Eterno não vai considerá-lo como circunciso? E aí é a metáfora para a circuncisão do coração. Ele vai estar trazendo essa circuncisão do coração pela obediência, pela vida, até que chegue ao momento dele fazer a marca na carne. E aí Paulo vai finalizar esse capítulo 2, né, desse jeito aqui. Aí ele fala, ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente, e a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, ou seja, obediente, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. É preciso entender que ele não está sendo contra a circuncisão da carne. Ele está dizendo que é importante que se tenha a circuncisão do coração para que se possa, assim, verdadeiramente servir ao Eterno. Ele não está dizendo que não é para fazer aquilo que Deus mandou como instrução, como um mandamento, lá atrás na Torá. Correto? E aí a gente vê o capítulo 3, como eu já mencionei, né, ele entra fazendo esse paralelo entre judeu, né, qual é a vantagem de ser judeu, qual o valor na circuncisão. Ele dá a explicação, faz lá o midrash de Terrilim, de Salmo 51, verso 6, né, porque ele diz, para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredito quando fores julgado, né? Porque ele fala que o Taná diz isso. Ele fala, agora sim, a injustiça, né, de alguns judeus que prevaricaram, que erraram contra o Eterno, desobedeceram a Torá, essa injustiça deles pode invalidar a justiça de Deus? Ele vai dizer que não, isso não pode acontecer, né? E aí ele vai falar que, ao contrário disso, conforme os ex-gentios vão obedecendo, vão se aproximando, vão se achegando ao povo, e aí ele fala no verso 9 lá, ó, dessa forma nós, judeus, estamos em posição de vantagem. Ele fala, ele pergunta, né, para os judeus lá, olha, na carta ele escreve, vocês, né, nós somos judeus, temos alguma superioridade em relação aos gentios que estão se aproximando? A pergunta dele é essa. Dessa forma, nós, judeus, estamos em posição de vantagem? O próprio apóstolo Paulo responde, não. Já demonstramos que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado, ou seja, todos pecaram, todos desobedeceram ao Eterno e precisam, assim, retornar. E aí ele faz essa alusão, apontando, né, da necessidade de entenderem
independentemente se são judeus, fala, não, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca Deus. Se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade. Salmo 140, verso 4. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Também aí é Salmo 10, verso 7. E ele continua. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos estão ruína e desgraça e não conhecem o caminho da paz, da Shalom. E ele finaliza aí com Salmo 36, verso 2. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Ou seja, ele está demonstrando que o judeu não está em posição de vantagem em relação ao gentio na questão de pecado. Não está falando da questão de escolha de Deus, não está falando na questão sacerdotal que Deus determinou para o povo de Israel, ele está falando no nível de transgressão, o nível que iguala todas as pessoas. O judeu não está em superioridade, ou seja, o judeu não peca menos, ou o judeu cega os olhos de Deus, não. Os judeus transgridem, os gentios transgridem. E é isso que ele está colocando. Não tem vantagem, porque todas as pessoas pecam. Eu lembrei o estudo que eu estava dando ontem aqui em casa, eu peguei ontem o capítulo 3 de Hebreus, né, judeus messiânicos. E ele fala exatamente isso, a questão dos judeus terem o cuidado de receberem, né, Yeshua. E ele vai fazer uma comparação de Moisés com o servo da casa, Yeshua com a casa. Ele fala assim, olha, portanto, irmãos separados por Deus, que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua. Olha só, o escritor está falando para judeus. Pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus, e sumo sacerdote, Cohen Gadol. Ele foi fiel a que o havia constituído, olha só, está dizendo que Yeshua foi fiel a Deus, que o havia constituído, então ele foi constituído por Deus. Como? Aí ele vai fazer a mensagem a comparação com Moisés. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, na época dele. Ele continua. Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. Isso aqui eu achei interessante demais, falei com os irmãos ontem aqui. Ou seja, o construtor da casa, né, ele é aquele que elaborou todas as coisas. A casa é uma obra dele, né? E aí ele faz essa comparação aqui. E ele fala no verso 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas, certo? E aí no verso 5 ele vai falar, Moshe foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Ou seja, Moisés foi fiel na obra, na casa de Deus, na obediência, né? No Mishkan, guiando o povo, Moisés foi fiel. Só que ele diz, havia segredos, havia coisas ali que eram mistério. O apóstolo Paulo trata disso, né? Havia coisa ali que era mistério. Agora, olha a continuação no verso 6. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus. Então, Moisés foi fiel na casa de Deus, né? Na obra, no serviço e tal, e Yeshua foi fiel sobre a casa de Deus. E isso ele fala assim, e nós somos essa casa. Ele fala, nós somos essa casa, por isso que Yeshua está sobre nós. Nós somos essa casa pertencentes a ele. Só que tem uma condicional, contanto que sustentemos a firmeza, olha a emuná aqui, a coragem e a confiança, as 3 palavras que denotam emuná, inspiradas na esperança que temos. No decorrer do contexto, ele vai mostrar que a confiança é o Shabat milenial, é a esperança do Olam Rabá. Então, vamos lá. Verso 19 agora do capítulo 3 de Romanos, tá? Capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, a gente já entendendo o contexto, né, da epístola, entendendo por que Paulo estava falando aquelas coisas e por que Paulo fez
essa série de Midrash aqui, né, de Midrashim, do verso 11 até o verso 18, tá? Tendo esse entendimento agora aí, tá? A gente vai pegar o verso 19, olha o que ele fala. Então a gente vê que todos pecaram, tanto judeus como gentios, e ele fala no verso 18 que não há temor a Deus diante dos olhos, né, diante dos teus olhos, ou seja, Deus olhava e não via ninguém que fosse justo. Aí ele complementa agora. Além do mais, verso 19, sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sob a estrutura da Torá. Irmãos, isso é importante. Isso é importante. Tudo o que a Torá diz, diz para os que vivem sob a estrutura da Torá. Ou seja, os mandamentos da Torá são para os gentios que não obedecem à Torá ou são para aqueles que obedecem à Torá? E aí, eu falei gentios aqui, deixa eu corrigir. Os mandamentos da Torá são para as pessoas que obedecem à Torá ou para aqueles que não têm a Torá? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir aqui, que Paulo está falando. Né? Sabemos que tudo que a Torá diz, o diz para os que vivem sob a estrutura da Torá. Ou seja, a Torá é para aqueles que querem que ela seja a sua instrução. E a gente vê a certeza disso daí, né? Que isso tem um objetivo, né? Essa questão de a Torá ser para quem a aceita e não servir para quem não aceita, na continuação do que Paulo fala aqui. É como se tivesse um objetivo. Ó. O fato da Torá servir para quem vive sob a estrutura da Torá tem um objetivo. Ele fala, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. Ou seja, todo aquele que não vive debaixo da estrutura da Torá não vai poder dizer para Deus coisa alguma quando for julgado e condenado. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo está mostrando para aqueles prosélitos lá, né, quando ele disse lá que todos pecaram, então ele disse, a Torá é para aqueles que a têm como instrução, não para aqueles que não têm, porque aqueles que não têm não vão poder chegar um dia e reclamar diante do eterno Baruch Hashem, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, dizendo que vocês, falando gentios, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência, porque vocês andavam de acordo com o Olam Hazé, ou seja, as coisas deste mundo, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes, ou seja, aqueles que não obedecem à Torá, aqueles que não cumprem, que não vivem. E o apóstolo Paulo traz essa certeza para nós aí. Aqui o Rav Shaul escreve, né, o verso 19, falando a questão da obediência da Torá, que a Torá ela vem para aqueles que vivem sobre a estrutura dela. E esse fato vai servir de julgamento, condenação para aqueles que não vivem debaixo da Torá. E aí ele vai falar, no verso 20, vai trazer a complementação e a explicação. E agora, é importante que vocês possam observar, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta, acompanhe o texto, porque aqui começa o grande problema de distorção entre as pessoas que não conseguem compreender o texto de Paulo. O verso 20 ele fala, porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa, com base, e aí, em alguns textos, algumas traduções, diz, com base na guarda dos mandamentos, ou com base na lei. Só que olha como é que é a verdadeira leitura. Nenhuma pessoa será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Então, aqui, a pessoa não é justificada com base na observância legalista. Aí ele fala no verso 20, porque a sua vista, né, a vista de Deus, tá? Olha só, porque a sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou seja,
não é observar a Torá de forma legalista. Isso não justifica ninguém. A pessoa só é justificada através da confiança na vida justa de Yeshua. E através dessa confiança, viver como ele viveu. É isso que torna justa. Olha que Paulo complementa. Pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Por quê? Porque a Torá dá a instrução, a forma como fazer e o que não fazer. E aí as pessoas pegam as traduções erradas desse texto aqui e interpretam como se Paulo estivesse falando contra a lei. Paulo não está falando contra a lei aqui. É muito claro o contexto do que ele está dizendo, certo? A gente está vendo que as traduções, né, ajudam a má interpretação. Nas traduções comuns, né, o texto vai estar dizendo lá, com base na obediência à lei, né? Pois o verdadeiro trabalho da lei é mostrar às pessoas os seus pecados, ou quão pecadores elas são. Só que a tradução correta, né, o entendimento correto dentro do contexto, vai mostrar para nós a verdade. Então, ele vai falar com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, né? Porque o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar as pessoas quão pecadores elas são. E aí, Paulo vai complementar isso, olha. Ele vai fazer agora uma contrariedade, mas agora, verso 21, tá? Mas agora, a parte da Torá, ou seja, separando a Torá, o jeito de Deus tornar as pessoas justas à sua... Agora, tem um jeito de Deus tornar as pessoas justas. Nós até já falamos isso anteriormente, né? Nos três capítulos anteriores, um dos 3 capítulos anteriores falou sobre isso. Deus tem um jeito de tornar as pessoas justas. E ele fala que isso foi esclarecido. Aí ele fala, ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele. Dele quem, irmãos? Yeshua e a vida justa que ele levou. Então, Yeshua e a vida justa que ele levou é a forma que Deus escolheu para tornar as pessoas justas, não a prática legalista da Torá. E aí, ele vai falar no verso 22, trata-se da justiça que procede de Deus. Olha aí o que é esse jeito de Deus fazer. Trata-se da justiça, que justiça é o cumprimento da lei, né? Trata-se da justiça de Deus mediante alguma coisa. Mediante a fidelidade de Yeshua. Ou seja, a gente obedecendo a Torá, assim como Yeshua obedeceu, confiando na vida justa de Yeshua e não em práticas legalistas. Olha o que ele vai falar, né? Mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam. Então, Deus escolheu um jeito diferente para todos os que confiam, nesse jeito que Deus escolheu, que não é a prática legalista da Torá, mas sim a confiança, né, a obediência, a justiça, a prática da justiça, mediante a confiança em Yeshua, irmãos. Isso aqui fica muito claro quando você entende o contexto, quando você lê da forma correta, isso fica muito claro, que Paulo não está, de forma alguma, falando contra a lei de Deus, contra a Torá. E ele fecha o verso 22 dizendo, não há diferença se alguém é judeu ou gentio. Aí ele refala aquilo que ele disse lá em cima, que não há diferença entre judeu e gentio. Por quê? Porque a Torá serve para ambos. As pessoas olham para esse texto e confundem. E as pessoas que falam sobre judaizar e tal, confundem esse texto aqui e vão falar que, porque se você está vivendo aí, cumprindo Shabat, fazendo as coisas que a lei manda, você está judaizando, simplesmente porque eles não conseguem compreender que a vida justa que Yeshua viveu era assim.
né? Yeshua viveu essa vida, né, obedecendo a Torá, seguindo os mandamentos, né? E eles não conseguem ter esse entendimento. E aí confundem tudo e falam que você está judaizando, que você está vivendo como judeu, e não consegue compreender que uma coisa é você ser judeu e outra coisa é você obedecer a Torá. Eles não conseguem dissociar isso, eles não conseguem separar isso. E o texto vai mostrar para nós. O texto está mostrando para nós. Olha, a partir da metade do verso 22, ele fala, ó, não há diferença se alguém é judeu ou gentio. Aí entra no verso 23. Porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. E quando ele fala de todos aqui, não é o mundo todo, é todos que estão vivendo debaixo da autoridade da Torá. Porque é disso que Paulo está falando aqui a partir do verso 19, certo? Todos que vivem debaixo da autoridade da Torá, porque todos que vivem debaixo da autoridade da Torá podem descumprir Torá, né? Acabam descumprindo Torá em algum momento da sua vida. A gente busca o tempo todo ali ser perfeito, busca obedecer, mas acaba em algum momento derrapando. E isso tem que ser realmente um acidente, não pode ser comum em nossa vida. É igual você ver, por exemplo, pessoas dizerem, teólogos, estudiosos, vão dizer aí que o mundo na época de Yeshua falava grego, né? O mundo falava grego. Só que a gente entende que não é bem assim. As pessoas falam hoje o mundo é de fala inglesa, né? O mundo fala inglês hoje, só que nem todo mundo fala inglês. Nem todo mundo fala inglês. Você tem pessoas no Brasil que não falam inglês, tem pessoas que não falam outras línguas. Só fala a língua da sua própria cultura, porque a pessoa é pobre, não estuda, não tem condição de pagar um curso e tal. E aí as pessoas generalizam e por isso dizem que as cartas, os textos foram escritos em grego, porque todo mundo falava grego, porque Yeshua falava grego. Aí eu fico pensando, caramba, as pessoas não conseguem entender que não se pode generalizar nunca. Não se pode generalizar. Como é que as comunidades carentes, comunidades pobres da época de Yeshua eram de fala grega, né? Se as pessoas não tinham condições de ter o acesso aos textos gregos, às falas, as pessoas misturam e, por falta de entendimento, acabam confundindo as coisas.